Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 1º de fevereiro de 2024, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Brígida de Kildare, a padroeira da Irlanda. Santa Brígida é uma das padroeiras da Irlanda, juntamente com São Patrício e São Columba. Fundou vários mosteiros e foi favorecida com o dom dos milagres. A sua festa comemora-se hoje. Como são imperscrutáveis os desígnios de Deus! Santa Brígida, que se tornaria padroeira da Irlanda, taumaturga, abadesa de milhares de monjas e um modelo de santidade, nasceu na escravidão e fora do sagrado vínculo matrimonial. A futura santa nasceu por volta do ano 451, em Galgard, no condado de Louth, na atual Irlanda. Seu pai, um grande senhor, comprara uma escrava de muito bom parecer, da qual se enamorou, cometendo o adultério com ela. A escrava daria à luz uma menina que seria grande aos olhos de Deus. Como o pai de Brígida era pagão, deu à filha o nome da deusa pagã do fogo, uma das mais poderosas do seu culto. Alguns dos biógrafos da santa afirmam que tanto ela como a mãe foram convertidas por São Patrício. Quando Brígida entrou na adolescência, como era muito formosa, o pai quis casá-la com um dos seus muitos pretendentes. A filha, porém, queria consagrar-se inteiramente a Deus. Segundo seus biógrafos, dando-se conta de que era a sua beleza que atraía os pretendentes, Brígida rogou a Deus que a tornasse feia, de modo a afastá-los, e uma súbita moléstia na face provocou-lhe a cegueira de um olho, deixando-a tão disforme que ninguém mais quis saber dela. O pai consentiu então que ela entrasse para um convento. Naquele tempo ainda não havia mosteiros na Irlanda, e as virgens consagradas viviam em suas casas. Brígida recebeu o véu das mãos de São Macaile e fez a sua profissão religiosa sob São Mel de Ardag, que lhe conferiu poderes de abadesa, para reunir virgens sob a sua orientação, como se fazia no continente. Nesse momento, de acordo com o Martirológio Romano e os seus primeiros biógrafos, tendo Brígida tocado no altar, que era de madeira seca, este floresceu. Acrescentam alguns que também recuperou a vista e a formosura da face, pois, segundo eles, não podia Nosso Senhor, no dia de núpcias, deixar de dar tal presente à sua eleita. Brígida retirou-se então, com 7 virgens como ela, para uma região isolada, onde erigiu um convento sob um grande carvalho. Por volta do ano 470, a santa fundou o duplo mosteiro de Sildara, atual Kildare, com freiras e monges, estes últimos sob a direção de São Conlet, vivendo em edifícios separados. Junto ao mosteiro, foi-se erguendo aos poucos uma vila que veio a ser a sede metropolitana da província. Com o tempo, o mosteiro tornou-se um dos mais prestigiosos da Irlanda e famoso em toda a Europa cristã. Por indicação de Brígida, São Conlet foi eleito para a sé episcopal de Kildare. Nesse mosteiro, Santa Brígida fundou uma escola de artes presidida pelo santo, em que se executavam trabalhos em metal e iluminuras. Kildare foi o berço do Livro dos Evangelhos, ou o Livro de Kildare, comentado por Giraldus Cambrensis. Infelizmente, esta preciosidade desapareceu durante a pseudo-reforma protestante. Segundo os seus biógrafos, Santa Brígida escolheu São Conlet para governar a igreja consigo. Desse modo, durante séculos, Kildare foi regido por uma dupla linha de abades, bispos e abadesas. A abadesa de Kildare era considerada a superiora geral de todos os conventos da Irlanda. Muitos milagres são atribuídos à padroeira da Irlanda,
alguns um tanto embelezados pelo entusiasmo dos seus seguidores. Afirmam estes que ela fazia muitos prodígios, utilizando o sinal da cruz. Expulsava demônios, fazia ver os cegos e curava os leprosos. Sendo São Patrício e Santa Brígida padroeiros da Irlanda a par de São Columba, e tendo ambos sido escravos, teriam muita coisa em comum. Diz um dos seus biógrafos: a sua amizade com São Patrício é atestada pelo seguinte parágrafo do livro de Armagh, um precioso manuscrito do século VIII, cuja autenticidade está fora de dúvida. Entre São Patrício e Santa Brígida, as colunas dos irlandeses, houve tão grande amizade e caridade que tinham um só coração e uma só mente. Através dele e dela, Cristo operou muitos milagres. Segundo a opinião mais provável, Santa Brígida faleceu no seu mosteiro de Kinderry no dia 1º de fevereiro de 523 e foi enterrada na igreja de sua abadia. Consta que, para honrar sua memória, as religiosas do mosteiro instituíram um fogo sagrado perpétuo, que passou a chamar-se Fogo de Santa Brígida. Uma breve prece em memória desta santa. Do discernimento dos sinais dos tempos. Deus, nosso Pai. Santa Brígida procurou viver o Evangelho e permaneceu atenta às necessidades de seu tempo. Ensinai-nos hoje a bem viver, a estar alertas para assumir a nossa vida e a tarefa que nos confiais neste mundo. Concedei-nos o discernimento para darmos a cada coisa o justo valor. Ajudai-nos a procurar a medida certa daquilo que nos rodeia, colocando cada coisa na sua devida posição e no seu merecido lugar. Compreendamos que não temos neste mundo morada definitiva e que a nossa caminhada é transitória. Nada é definitivo. Somente vós, Deus de amor, permaneceis para sempre, levando tudo à plenitude dos tempos, ao cumprimento das vossas promessas em nós e em cada coisa que criastes. Santa Brígida de Kildare, rogai por nós.